Olá, amigos, graça e paz. Que Deus abençoe você que está assistindo esse vídeo. Deus tem algo a falar a você nesse dia. Então me permita ser o precursor dessa mensagem, que Deus verdadeiramente venha falar aos nossos corações. Eu trouxe o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 46 a 53, como base dessa mensagem de hoje. Acompanhe na sua leitura. E diz assim a palavra de Deus: Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum creireis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua família. Esperança na cura. A esperança se tornou uma arma poderosa para a nossa caminhada nos dias de hoje. E como anda a sua esperança nesse tempo? Você tem sentido que a sua esperança vem se fortificando a cada dia, ou tem sentido a sua esperança se enfraquecendo? Vamos orar ao Senhor. Amantíssimo Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Pai, por ela ser o caminho para entendermos aquilo que o Senhor espera de cada um de nós, Pai querido. Que verdadeiramente a sua palavra possa permanecer em nossos corações, que possamos cumprir os propósitos do Senhor em nossa vida. Muito obrigado por tudo, por todas as bênçãos, por todo o amor, por toda a misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amigos, o noticiário nos apresenta alguns números sobre a Covid-19 no Brasil e no mundo. No mundo, são 2,6 milhões de pessoas infectadas pela Covid-19 e 178 mil óbitos. No Brasil, são 43.079 casos confirmados e 2.741 óbitos. Diariamente, nossas mentes e nossos sentimentos são bombardeados com esses números, e cada vez que nós ouvimos esses números, parece que a nossa esperança é afetada. Às vezes a sensação, você vai concordar comigo, é de pânico, de medo e de que isso não terá fim. Fora isso, tem as redes sociais e os smartphones, que também são vias de notícias ruins e até falsas, né? As chamadas fake news, elas não param, e parece que nesse tempo elas aumentaram. Segundo uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, que entrevistou mais de 4.000 pessoas, acompanhando-as por ano, consumir muitas notícias negativas impacta diretamente na saúde. As psicólogas Rebecca Thompson e Roxane Silver, pesquisadoras que assinam o estudo, revelam para uma publicação especializada da Universidade da Califórnia que o consumo de notícias via as redes sociais e por smartphones aumentam o acompanhamento obsessivo de tragédias ou crimes hediondos, principalmente através de vídeos e imagens. O estudo ainda aponta que ler, ouvir ou assistir notícias ruins logo de manhã também pode te deixar mais ansioso e triste por todo o resto do dia. É como se você já começasse olhando o mundo de uma maneira negativa. Isso tem impacto no humor. É claro, meus amigos, que estamos vivendo em um tempo onde estar bem informado é muito importante. Continue acompanhando seus noticiários, os telejornais. Não é essa a questão. A questão é como você tem absorvido tanta notícia ruim.
Como manter a nossa esperança diante de tanta notícia ruim? Precisamos entender que a nossa esperança deve partir do princípio de que Deus verdadeiramente age ao nosso favor. Olha que notícia maravilhosa. De acordo com o levantamento do site nCoV 2019, que acompanha em tempo real os números do novo coronavírus pelo mundo, já são 643.230 pessoas recuperadas da Covid-19. No Brasil, são 22.130 curados da infecção causada pelo vírus. Meus amigos, eu não tenho dúvidas que essa notícia maravilhosa é fruto do mover de Deus em nossa vida. Estamos vivendo em um tempo de clamor por vidas. Estamos vivendo em um tempo de clamor por cura. E esse clamor deve estar aliado à certeza de que dias melhores virão. E eu tenho orado por isso. Tenho orado por isso e espero verdadeiramente que dias melhores virão e de que pessoas como eu, como você, possam retomar a sua vida, possam retomar o seu dia a dia. Entendo que podemos tirar algumas lições dessa cura maravilhosa do filho do oficial do rei. O oficial do rei, ele teve que lidar com a triste notícia da doença do seu filho, mas a esperança fez com que ele tivesse fé que através de Jesus encontraria cura para o seu filho. Precisamos entender em primeiro lugar, meus irmãos, que devemos ir ter com Jesus. Olha o que vai dizer o versículo 47. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Diante de um grande momento de tribulação, de aflição, o oficial do rei foi ir ter com Jesus. E essa expressão ir ter significa chegar a, ir para a, desembarcar, dirigir-se a alguém, ir encontrar-se com alguém. Ou seja, ir ter indica a proximidade, indica um encontro. E em que nível está a sua proximidade com Deus hoje? Você tem orado, você tem lido a palavra de Deus nesse tempo? Você tem louvado ao Senhor, você tem adorado e refletido naquilo que os seus lábios louvam? Meus amigos, a leitura da palavra de Deus, a adoração e a oração são caminhos eficazes para um encontro com Deus. A palavra do Senhor, ela vai dizer: aquele que vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Ou seja, Deus não impõe nenhum obstáculo para aquele que deseja se aproximar dele. Os obstáculos que ficam no caminho para que impeçam a nossa aproximação com Deus são colocados por nós mesmos. Então, se você quiser, basta você querer, hoje mesmo você tem um encontro marcado com o Senhor. Aquele oficial do rei, depois daquele encontro com Jesus, eu tenho certeza que ele não passou um dia sequer sem um encontro com o Senhor. Toda vez que ele olhava para o seu filho curado, ele e sua família se lembrava que foi o Senhor Jesus que o havia curado. Então, mesmo que a presença física do Senhor não estivesse ali com ele, aquele encontro estava marcado diariamente. Tem um hino do cantor cristão que fala muito ao meu coração, que diz assim: conta as bênçãos, conta quantas são, refletidas da divina mão, uma a uma dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. E verdadeiramente, se formos contar as bênçãos recebidas da divina mão do Senhor, não caberiam em um dia essas bênçãos. E quando nós temos certeza dessas bênçãos, eu tenho certeza que o encontro com o Senhor é notório, Porque a gente se lembra daquilo que o Senhor fez em nossa vida. E nós temos um coração verdadeiramente agradecido ao Senhor. Em segundo lugar, podemos entender que o Senhor age da forma mais simples. O versículo 48 vai dizer o seguinte: então Jesus lhe disse: se porventura não vides sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Esse versículo não está dizendo que aquele homem não tinha fé, porque se ele não tivesse fé, ele não iria ter com o Senhor.
Provavelmente ele não tinha fé o suficiente para acreditar que o Senhor pudesse curar seu filho à distância. Às vezes nós pedimos algo ao Senhor e esperamos que Deus age da maneira mais sobrenatural possível. Pedimos uma resposta e esperamos que Deus apareça em nossa frente e comece a conversar conosco sem que precisássemos fazer esforço algum. O Senhor ele está nos mostrando que não precisamos disso para que o mover dele se manifeste em nossa vida. Deus nos responde da maneira mais simples. Até no silêncio Deus está falando conosco. Quando aparentemente Deus se cala, o que na verdade Ele está nos dizendo é: calma, filho, calma, filha, ainda não é o tempo. Aquilo que eu tenho preparado para você vai mudar a sua vida. Nesse tempo eu tenho certeza que você vem pedindo ao Senhor que essa tempestade passe logo, e pode ter certeza que Ele tem ouvido e atendido às nossas orações. Dessas mais de 643 mil pessoas que foram curadas da Covid-19, talvez alguma delas nem pediram para serem curadas. Talvez alguma delas em seu momento de maior dor desejaram a própria morte. Mas elas foram curadas e saíram dessa situação por causa de pessoas como você, que não tem cessado a sua oração, que não tem deixado de interceder pela humanidade. Permaneça orando ao Senhor, permaneça intercedendo pela humanidade, porque essa cura, ela é a prova de que Deus tem atendido verdadeiramente as nossas orações. Em terceiro lugar, eu entendo que quando o Senhor age, nossa vida não é mais a mesma. Olha o que vai dizer do versículo 49 ao 53. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Tenho certeza que você, ao ouvir a notícia dos mais de 643 mil curados da Covid-19, você sentiu alegria em saber que pessoas estão sendo curadas, pessoas estão retomando a sua vida. Saber que a possibilidade da cura não só existe, mas que é real e está acontecendo, faz com que encaramos a tempestade de uma outra forma. Faz com que os nossos corações se encham da esperança e da certeza de que Deus tem olhado para o seu povo e também tem derramado o seu poder sobre a humanidade. Quando o Senhor agiu na cura do filho do oficial do rei e daqueles que o cercavam, nunca mais foi a mesma vida daquele povo. A palavra de Deus vai dizer que creu ele e toda a sua família. Veja bem, meus amigos, quando Jesus disse àquele homem: vai, teu filho vive, na verdade não era só o filho daquele homem que revivia. Aquele homem também revivia, sua esposa revivia, seus servos reviviam, toda a sua família revivia. E é isso que acontece conosco quando experimentamos o mover de Deus em nossa vida. Deus ele está ao nosso lado, tem ouvido e tem respondido às nossas orações. Portanto, é importante que você não cesse as suas orações, é importante que você continue intercedendo, continue falando com Deus e principalmente continue se aproximando do Senhor. Porque com isso, essa tempestade vai passar. Eu creio nisso. Você talvez sente medo, sente a sensação de perigo nesse tempo e até mesmo tristeza. Mas que isso não venha a ser obstáculos para a sua aproximação com Deus. Tenha fé. E que a nossa esperança venha a ser o combustível que inflama a nossa fé. Que Deus ele nos abençoe, que você possa receber essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo
eu vou orar por você nesse momento e em seguida eu vou deixar você com um dos mais belos hinos do cantor cristão, hino 328, Sossegai. O interessante nesse hino é que ele foi composto também em um momento de grande aflição para o autor, um momento de grande tempestade que estava passando na vida do autor desse hino. Então que a letra desse hino possa falar ao seu coração. Quem vai estar louvando esse hino vai ser o coral da Igreja Luterana de Ouro Preto. Amém? Que Deus possa nos abençoar nesse tempo. Vamos orar. Amantíssimo Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra que veio do Senhor para os nossos corações. Fortalece, fortifica, Pai querido, a nossa esperança. Que venha ser o combustível da nossa fé, Senhor Deus. Que possamos nos aproximar a cada dia do Senhor, Pai querido. Vá de encontro à pessoa que está assistindo esse vídeo, Pai querido. Tira toda a dor, toda a amargura, toda a tristeza, Pai querido, e enche o coração dessa pessoa de esperança, Pai querido. Protege, livra de todo mal, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Fique com o hino Sossegai e que Deus esteja conosco nesse tempo. Se cuide, fique em casa, obedeça às autoridades que Deus constituiu para ocupar o cargo que ocupam, ouçam os médicos, e que você possa passar por essa tempestade com êxito e possamos retornar à nossa vida, à nossa rotina. Que Deus nos abençoe. Santa